Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste dia de terça-feira, feriado ou ponto facultativo, depende de como está na sua cidade. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado por tudo que Ele tem nos dado, porque Ele é misericordioso. Amém? Vamos orar antes de começarmos a conversar. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção nesse momento sobre este trabalho que nós estamos fazendo, esta conversa que nós vamos ter com nossos irmãos, nossas irmãs. Abençoe, Senhor, para que prospere tudo aquilo que formos falar, para a glória, para o louvor do nome santo de Jesus Cristo. Nós oferecemos esse trabalho ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Na última reunião que nós tivemos, nosso último vídeo no sábado, nós falamos um pouquinho sobre a minha conversão. Por que nós falamos sobre a minha conversão? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a minha conversão, porque não acabou no sábado a minha história de conversão, não terminou no vídeo do sábado. A gente vai continuar hoje, talvez depois uma outra oportunidade, vamos ainda falar um pouco sobre a minha conversão. E por que eu estou falando sobre a minha conversão? Porque o nosso canal se chama Ele, que é Deus, Você, que é você, um ser humano, um descendente de Adão, e eu. Quem sou eu? O que sou eu? O que faço eu? Também sou igual a você, Um pecador necessitado da graça do nosso Deus. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você já fez algum voto a Deus, Voto é aquilo que nós conhecemos como promessa, A gente, quando é católico, faz muito disso, prometer coisas para Deus. E nós, cristãos também, de uma forma geral, fazemos votos. E muitas vezes nós esquecemos dos nossos votos, dos votos que fazemos a Deus e sofremos consequências por causa disto, E você lembra que no sábado passado eu falei que quando eu me converti, quando eu fui à igreja pela primeira vez, lá na igreja quadrangular da Santa Cecília, eu disse para Deus que eu precisava de uma ajuda dele para mim, para que eu pudesse passar no vestibular da faculdade, e que eu tinha trabalhado para ele na Igreja Católica, Apostólica Romana, e que não cria muito mais nele, porque das histórias que eu ouvia sobre a Igreja Católica, e aí eu queria fazer uma prova com ele, se ele me ajudasse, e eu estaria então trabalhando mais fortemente, trabalharia muito mais se ele me mostrasse o poder dele e me abençoasse com a conversão, com a mudança da minha vida, porque eu estava desesperado com o exame de vestibular. Eu fiz um voto a ele, eu prometo ao Senhor que vou trabalhar para o Senhor enquanto eu viver. Pois isso aí foi um voto, foi uma promessa que eu fiz a Deus. O que a Bíblia fala sobre votos, Veja só o que diz o salmista no Salmo 66, no verso 13 e no verso 14. O povo de Israel fez muitos votos a Deus, E veja só o que ele diz, o povo de Israel, a respeito de votos. No versículo 13 do Salmo 66, ele diz: entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Este é um salmo, E esse salmo, o salmista, um judeu, ele fala sobre os votos dele, que ele entraria na casa de Deus com holocausto, levando sacrifícios a Deus,
e pagaria os votos dele. Os votos que ele tinha feito num tempo de angústia, ele pagaria os seus votos. Então, da mesma forma que o salmista relata aqui uma vida que ele estava vivendo, uma promessa que ele estava fazendo, ele estava agora fazendo um voto em cima do outro voto, né? Pagaria os meus votos. Ele está dizendo, eu vou pagar, sempre que eu fizer votos eu vou pagar. Sempre que você fizer promessas a Deus, não esqueça destas promessas, pague estas promessas. Quando fizer um voto, pague esses votos, porque Deus se agrada de um coração sincero. Deus não se agrada de palavras fúteis, de palavras hipócritas. Deus quer que você seja sincero com Ele. Aquilo que você prometeu, faça. Também no Salmo 65, verso 1, diz a palavra de Deus assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Amém? Então veja, se fizermos votos a Deus, cumpra, e o mais rápido que você puder, porque pode ser que você se esqueça desses votos e você sofra consequências na sua vida, porque você fez um voto e não cumpriu aquele voto, né? Aquilo que você disser, faça. E faça o mais rápido que você puder. Não espere, não prolongue os dias para cumprir aqueles votos. É um conselho que eu dou, é a palavra de Deus que nos aconselha a fazer isto. Muito bem. Voltando um pouquinho do vídeo do sábado, né, sobre a minha conversão, lembra que eu fui na igreja quadrangular, fiz esse voto a Deus, e Deus me abençoou e eu passei nas 3 faculdades que eu tinha proposto fazer exames de vestibular. Nas 3, da primeira reprovei, na primeira vestibular eu reprovei, mas passei em segunda chamada. Na segunda faculdade que eu fiz vestibular, passei em 7º lugar, e na terceira, que era o CCEA, eu também passei e pude escolher a faculdade. Muito bem. Lembra também que eu encontrei a minha amiga Eva de Freitas Oliveira, e eu disse para você que ela queria conversar comigo a respeito do vestibular, e nós nos encontramos no barzinho lá do cursinho de vestibular para a faculdade. Muito bem, se você se lembra, então se você não se lembra, veja o vídeo, ouça o vídeo do passado, você vai ver que eu contei sobre esta história. Quando eu fiz o vestibular, então eu tinha feito esta promessa a Deus, né? Quando eu me converti, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, eu fiz um pedido a Deus, eu fiz esse voto, Deus me abençoou, e contei toda essa história também para a Eva de Freitas Oliveira, que era minha amiga de classe no vestibular. Quando foi que isso aconteceu, esse encontro meu com a Eva de Freitas Oliveira? Não foi assim no mês de dezembro, nem no mês de janeiro, foi lá no comecinho do mês de fevereiro, mais ou menos o dia, segunda semana de fevereiro de 1974. Eu me converti em dezembro de 1973. Em fevereiro, meados de fevereiro de 1974, eu tive um encontro que a Eva de Freitas Oliveira tinha pedido para que eu viesse encontrar com ela, para nós atualizarmos as nossas notícias de vestibular e como que estava a vida de cada um de nós, e nós nos encontramos. Isso já foi no meio do mês de fevereiro de 1974. Muito bem, e lembra também que eu falei que eu fui libertado do vício do cigarro, e que uma das conversas que eu tive com a minha amiga Eva é que eu tinha, e ela se assustou, é que eu tinha deixado o cigarro. Como foi que aconteceu
de eu deixar o cigarro. Muito bem, porque quando eu me converti, ainda continuei fumando umas 2 semanas, mais ou menos. Umas 2 semanas, 2, 3 semanas eu continuei fumando. E eu fumava naquela época um maço de cigarro, me lembro até hoje, que se chamava Minister. Era um dos cigarros mais caros que tinha naquela época, né? Não, nem sei se existe hoje essa marca de cigarro, Minister. Eu fumava um maço de cigarro por dia e quando aconteceu de eu estar no trabalho, né, depois da minha conversão, fazia quase que um mês que eu estava convertido, e eu aprendi na igreja uma canção, lá na igreja quadrangular, aprendi uma canção que cantava todos os sábados lá. Dizia assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. É assim que diz a canção que eu aprendi. É um cântico muito curto e cantava-se todos os sábados lá na igreja quadrangular. E um determinado dia, depois que eu já estava frequentando a igreja, fazia quase um mês, né, eu voltei do trabalho e tinha comprado um maço de cigarro. Fui almoçar, voltei para o trabalho. Eu estava sem cigarro e eu comprei um maço de cigarro. E eu sentei a cadeira da minha mesa, abri o maço de cigarro, né? E faltavam uns 10 minutos para começar o expediente meu, e eu abri o maço de cigarro, peguei o fósforo, acendi o cigarro, e nesse tempo que eu estou fazendo isso, eu estava cantando essa canção. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, né? E enquanto eu cantava essa canção, eu acendi o cigarro e eu ouvi nitidamente uma voz, e não havia ninguém no escritório, porque eu tinha voltado mais cedo do expediente, e eu ouvi nitidamente uma voz que me disse assim: você está fazendo uma coisa que eu gosto tanto, mas está fazendo uma coisa que eu odeio, eu detesto. Eu me assustei, porque nunca tinha ouvido uma voz assim, né? E não havia ninguém no escritório. Eu era o primeiro funcionário a voltar do expediente do almoço, e eu perguntei: o quê? E a voz repetiu: você está fazendo uma coisa que eu gosto tanto, mas uma coisa que eu odeio, e eu não gosto nada. Eu disse: mas o que é? Aí eu pensei: o que é que eu estou fazendo que ele gosta tanto, e uma coisa que eu estou fazendo que ele odeia? Imediatamente veio a resposta: o cigarro e o louvor. Eu estava cantando um louvor a Deus e estava com um cigarro aceso, fumando aquele cigarro. Imediatamente eu tinha dado acho que umas 3 ou 4 tragadas apenas, quando eu falei: a partir de hoje nunca mais eu vou fumar. E eu peguei o cinzeiro, peguei o cigarro que estava aceso, apaguei, e naquele maço de cigarro eu tirei aquele papel celofane que era a embalagem dele, e escrevi a data, que eu não me lembro a data que era aquele dia. Diz: a partir de hoje nunca mais eu vou fumar. E nunca mais eu fumei. Verdadeiramente morreu ali aquele vício do cigarro. Então, por isso que às vezes a gente instrui o povo: peça sinceramente ao Senhor, ouça sinceramente a voz do Espírito Santo, e Ele vai te ajudar a sair dos vícios, a sair daquele pecado contínuo que você está fazendo. Às vezes tem pecados que a gente, são pecados contumados, a gente faz, mas a gente precisa tomar posição para
diante de Deus com a palavra do Senhor. Muito bem, então esse era o testemunho que eu queria dizer para você sobre a minha libertação do cigarro, né? Bebida, eu bebia, mas não era assim de ficar embriagado, nada. Então acabei com essa história toda de bebidas, de cigarro, de bailes que eu gostava muito. Então hoje, às vezes eu vou em alguma festa que tem uma dança, eu danço com a minha mulher, se ela quer dançar, mas ela não gosta também muito de dançar, mas a gente continua a sendo fiel e no temor a Deus. Muito bem. Então, no início de fevereiro, quando a Eva de Freitas Oliveira me convidou, eu disse para ela que eu não tinha mais aquele vício de cigarro, e ela assustou, né? E aí é que ela pediu para ir até a igreja comigo. E ela então foi na igreja comigo umas 3 ou 4 semanas seguidas. Assim, nós íamos aos sábados, né? Íamos aos sábados na igreja, porque trabalhava fora, morávamos longe da igreja, ela morava também longe da igreja, longe do bairro que eu morava, e aí nós marcávamos então de ir até o culto aos sábados, e ela foi umas 3 ou 4 vezes comigo, né? E também interessante que nestes sábados, né, que era o pastor Silas que dirigia o culto, havia uma campanha de 34 sábados que era feita há muitos anos já. E eu fui informado de que esta campanha era para que a gente pedisse a Deus a bênção sobre qualquer coisa que a gente quisesse receber, um emprego, um casamento, né, uma situação de compra. Então, os motivos da campanha eram para que a gente alcançasse qualquer uma dessas bênçãos. E logo quando eu fiquei sabendo desta campanha, acho que foi no segundo ou terceiro sábado que eu fui, e eu comecei a fazer uma campanha para namorar. Até então, eu já tinha namorado algumas moças, já tinha ficado noivo, mas nunca deu certo nenhum compromisso mais sério do que o noivado com alguma das moças que eu namorei. E eu pedi a Deus, eu tinha 23 anos, 23 para 24 anos, e eu pedi a Deus para que Deus me desse uma namorada que fosse sincera, que fosse honesta, que fosse uma bênção na minha vida, né? E que ela fosse a minha mulher convertida, e todas essas coisas eu tinha pedido a Deus. Eu já estava na campanha, acho que fazia uns 3 ou 4 sábados que eu estava nesta campanha. Tinha pedido a Deus esta bênção, fazendo essa campanha, né? Por isso que às vezes eu digo que a minha mulher me custou 34 sábados de oração, né? E foi exatamente isso. Por quê? Porque num dos dias que nós fomos à igreja, eu e a Eva, né? Num sábado, era mais ou menos o início do mês de março já. Devia ser o 2º ou 3º sábado de março, e eu estava sentado na mesma fileira de cadeira com a Eva, e a Eva do meu lado, né? E nós estávamos no culto, havia canções, havia pregação, orações, e de repente, no meio do culto, eu ouvi novamente aquela voz do cigarro. Lembra aquela voz do cigarro? Você está fazendo uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu odeio? Aquela mesma voz disse para mim assim: pede ela em namoro. E eu fiquei perguntando: pede ela em namoro? E aí eu olhei do lado, né? Quem estava do meu lado era a Eva. Mas eu nunca imaginei em namorar com a Eva, porque a Eva era uma amiga de cursinho de vestibular, né? E não era crente ainda. Aí eu disse assim: mas tem certeza que a gente pedir ela em namoro? Aí a resposta veio assim: você não me pediu uma moça que seja honesta, é uma moça que vai te amar, que vai completar a tua vida? Falei: pedi. Então pede ela em namoro. Aí quando terminou o culto, eu fui deixar ela no ponto de ônibus para pegar o ônibus dela, e eu pegava também o meu no mesmo ponto. E aí, indo para o ponto, eu disse: você quer namorar comigo? Ela levou um susto, né? Porque ela não esperava isso.
E eu também não contei para ela que eu havia ouvido esta voz. Eu disse, você não está namorando, você não tem nenhum compromisso, eu também não tenho, vamos namorar? Ela pensou um pouco e antes de chegar o ônibus dela, ela disse assim, você me dê uma semana para eu pensar? Eu falei, tudo bem, você pode me dar a resposta daqui uma semana, né? Quando chegou no final de semana, que novamente voltamos no culto, aí ela disse, tudo bem, vamos começar a namorar. E começamos a namorar, né? E ao começarmos a namorar, ela morava com um tio lá no bairro dos Remédios, né? E ela dependia muito desse tio, porque nós já estávamos indo para o curso de faculdade, ela fazia faculdade, ela pagava faculdade, ela ganhava pouco, ela trabalhava na Santa Casa como secretária, mas ganhava muito pouco. O que ela ganhava era suficiente para ela pagar a faculdade e sobrar algum dinheirinho para ela se manter assim com roupa ou com calçado, coisa assim. E a parte de trabalho, a parte de alimentação, moradia, era o tio dela que sustentava. O tio era uma pessoa muito legal, muito trabalhadora, ganhava bem, era um mestre de obras, né? Ele era viúvo, ele era sozinho, não tinha ninguém. A Eva então é que fazia todo o trabalho lá na casa dele, fazia comida quando ele chegava, quando ele vinha, porque às vezes ficava 15 dias fora, então lavava a roupa, limpava a casa. E quando ele ficou sabendo que a Eva estava namorando comigo, e ele ficou sabendo que eu era também um crente, né? E a Eva estava indo para a igreja, ele disse para ela, você está namorando com ele? A Eva disse, sim, eu comecei a namorar com ele. Ele falou, na minha casa não fica ninguém que namore com crente, ou você deixa esse namoro, você acaba com esse namoro, ou você não vai poder mais ficar aqui. E foi essa a situação dela, né? Ela pode contar depois, a própria Eva vai poder contar para você o que aconteceu daí, porque foi um grande milagre que aconteceu na vida da Eva, porque a partir dessa situação, ela precisou sair da casa do tio sem condições, mas Deus não deixou ela naufragar. Deus abençoou a vida dela muito mais do que naquela situação que ela vivia na casa do tio. E aí, então, foi assim, nosso começo de namoro, né? Nós tínhamos 1 mês e pouco de namoro só. Isso aconteceu no início de abril, né? E nós tínhamos poucos dias de namoro, quase 1 mês de namoro, e o tio colocou ela para fora de casa porque nós estávamos namorando. Mas há um ditado que diz assim entre nós, quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto mais forte for a guerra, mais gostosa é a vitória que vem daquela guerra fortalecida, né? Então, para nós foi bênção. Por quê? Porque a partir daí, já sabendo que era a escolha de Deus, sabendo que era a vontade de Deus, né? Entre nós namorarmos e casarmos, porque havia feito um voto, um pedido a Deus, e Deus havia cumprido aquilo na minha vida e na vida dela. Então nós resolvemos casar o mais rápido que nós podíamos. Não foi por qualquer motivo de obrigação de casar, porque houve algum pecado. Não, pelo contrário, né? Eu casei virgem, assim como ela casou virgem também. Então, nós apenas abreviamos o casamento, porque ela estava numa condição onde não tinha como continuar estudando, pagando tudo, e a gente vamos casar e a gente resolve, né? E nós começamos então a namorar no meados de março, meados de abril. Quando foi em julho de 1974, nós começamos a namorar mais ou menos comecinho de abril de 1974, quando foi em julho, nós ficamos noivos. E no dia 25 de janeiro de 1975, nós nos casamos, né? Nós casamos
no dia 23 de janeiro no cartório em Pirituba, bairro aqui de São Paulo, e casamos na Igreja Quadrangular da Santa Cecília no dia 25 de janeiro de 1975. Então aí você pode fazer as contas de quantos anos eu sou casado agora com a pastora Eva de Freitas Murador, Eva de Freitas Oliveira era minha amiga, hoje é Eva de Freitas Murador, a minha mulher, a minha esposa. E quando chegou mais ou menos, também aconteceu um fato interessante do voto. Lembra do voto que eu falei para você? Que eu tinha falado com Deus que eu prometi a Ele que eu ia trabalhar na obra. Quando chegou mais ou menos no mês de outubro de 1974, eu me converti, vou fazer só as datas para você ver como foi rápido, em dezembro, começo de dezembro de 1973, foi a conversão. Janeiro, final de janeiro, eu fui libertado do vício do cigarro. No começo de fevereiro, eu tive um encontro com a Eva e contei para ela o que tinha acontecido sobre o vestibular. No mês de início de abril de 1974, nós começamos a namorar. Quando foi em julho de 1974, nós ficamos noivos, e ficamos noivos na Igreja Quadrangular da Santa Cecília. Foi o pastor que abençoou nossa colocação de alianças, abençoou nossa aliança. Nós tínhamos esse costume lá, quem ficava noivo assim, ia lá, levava para o pastor as alianças, ele consagrava, abençoava, e fazíamos votos aí diante de Deus, dentro do culto fazia isso, E nós fizemos isso. Então, quando foi outubro, eu disse para ela assim, olha, vamos procurar uma igreja que seja mais perto, uma igreja quadrangular, que seja mais perto da nossa casa, para onde nós vamos morar, Nós íamos morar lá no Jardim Pan-Americano, no Jaraguá, e a nossa igreja era Santa Cecília, mais de 1 hora de ônibus, nós não tínhamos carro, era difícil, se perdesse um ônibus, aí só 1 hora que tinha o ônibus de novo. Então disse para ela, vamos casar e nós queremos filhos logo também, então vamos procurar uma igreja quadrangular que seja mais perto. E nós procuramos e encontramos a Igreja Quadrangular da Vila Zate. Esses dias atrás eu falava com a pastora da Vila Zate, é uma pastora, hoje é uma pastora, mas eu conheci o marido dela, que foi pastor, eles foram pastores nossos da Santa Cecília também, um período de tempo lá. Depois ele foi transferido para a Vila Zate, e nós encontramos então a igreja da Vila Zate. Até que falei para a pastora Luzia, chama-se essa pastora Luzia, o meu ministério começou lá na Vila Zate, e ela não sabia da história, eu contei para ela. Muito bem, aí quando nós achamos essa igreja na Vila Zate, havia um problema na igreja, havia tido um problema, menos de um mês havia tido um problema na Vila Zate. Eu não sabia, mas cheguei lá na hora de um culto no sábado com pouquíssima, tinha umas 5 ou 6 pessoas, e tinha uma obreira chamada Maria da Penha. Essa obreira, ela fazia o 3º ano do Instituto Teológico, e ela era obreira já lá na Vila Zate. E só estava ela ministrando culto, cantando, pregando, e tinha umas 5 ou 6 pessoas, e ela me viu ali entrando, porque pouca gente, é impossível não ver uma pessoa visitando. Quando terminou o culto, ela veio, perguntou para mim, de onde você veio? Eu disse, estou vindo da Igreja Quadrangular da Santa Cecília, mas eu moro no Parque Pan-Americano, no Jaraguá, estou procurando uma igreja aqui perto da minha casa, porque eu vou me casar e eu quero uma igreja mais perto. E ela levantou a mão e disse, glória a Deus, glória a Deus. Eu fiquei assustado, Falei, o que essa moça está falando? Porque glória a Deus. Aí eu fiquei sabendo que havia um problema ali na igreja, o pastor tinha provocado um escândalo, e ele foi embora, e muita gente tinha ido embora. E ela disse assim,
Como é seu nome? Eu falei, meu nome é Wilson. Me apresentei direitinho, já sou convertido, já sou batizado, fazia mais ou menos uns 9 meses que eu já era batizado. E ela disse assim, glória a Deus que Deus mandou você aqui. Eu falei, como Deus me mandou aqui? O que aconteceu? Aí ela contou mais ou menos a história e diz assim, eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui, porque eu estou em provas no Instituto Teológico, sou 3º ano e o último ano tem muito trabalho, está muito difícil e eu preciso de alguém me ajudar. Eu falei, tudo bem, mas sem saber o que fazer, porque eu nunca tinha pregado, eu nunca tinha cantado lá na igreja, eu nunca tinha feito nada na igreja, só tinha ido à igreja, só tinha falado com Deus, as experiências que eu tinha do meu encontro com Deus. Isso tudo bem, né? Irmãos, quanta dificuldade foi, porque a Maria da Penha teve fim de semana que ela não foi na igreja. E aí ela me entregou a chave e diz, a chave fica na tua mão e você vai abrir a igreja e vai fazer os cultos. Irmãos, muitas vezes, antes de começar o culto, eu estava chorando porque eu não sabia pregar. Sabia ler, porque eu era uma pessoa estudando universidade, mas pregar, jamais tinha pregado. E eu aprendi pregando, mas chorando, onde Deus me dava as visões, onde Deus me dava as instruções. Teoricamente, cumpriu-se verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus diz. Quando você não sabe, o Senhor te ensina, o Senhor te orienta. E foi assim que aconteceu comigo, né? As primeiras pregações foram uma luta muito grande comigo mesmo, para que eu pudesse vencer o medo, a vergonha, vencer aquilo que eu não sabia, e o Senhor fosse me revelando as coisas que eu tinha que pregar, né? Até que passou o curso da Maria da Penha, aí ela voltou, aí veio um novo pastor, e aí ele foi assumindo. E quando foi em 1978, eu já estava casado há 3 anos, então aquele pastor que veio para Vila Zate, substituindo aquele que havia saído, feito um escândalo, ele mesmo que me preparou para ingressar no ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, como obreiro credenciado. Isso foi em meados do ano de 1978. Então, esta é a história da minha conversão, do meu chamado, né? Os votos que você faz a Deus, procure cumprir, porque o Senhor não vai se esquecer. Quando eu fui para a Igreja Quadrangular da Vila Zate, com 9 meses de convertido, aquilo que eu tinha prometido a Deus, eu vou trabalhar a sua obra, com 9 meses, parece até uma gestação, né? Deus já me colocou para pregar, para dirigir, para tomar conta de uma igreja problemática, onde o povo começou a retornar, porque havia um novo pastor, havia novos obreiros trabalhando na obra do Senhor. Deus é fiel? Sim, Deus é fiel. Permaneça fiel, porque Deus é fiel. Fazendo votos, pague-os, porque Deus vai cobrá-los. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de falar um pouco sobre a minha pessoa, sobre a minha vida, sobre a minha conversão, sobre o meu ministério que o Senhor deu, e que eu nada, Senhor, sou capacitado. É o Senhor que me capacita, é o Senhor que me ajuda. Muito obrigado, porque o Senhor, da mesma forma como agiu comigo, o Senhor continua agindo com os seus filhos, continua agindo com a sua criação, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. No nosso próximo vídeo, vamos falar um pouco mais sobre Ele. Vamos voltar a falar um pouco sobre Deus. Vou deixar de falar
sobre você, sobre eu. Claro que a gente vai abordar entre você e eu, porque nós somos, compomos, né? Deus, você e eu, nós compomos uma história traçada pelo nosso Deus, uma história de amor que o próprio Deus traçou para a nossa vida. Uma boa terça-feira para você, até na próxima reunião, quinta-feira. Deus te abençoe.